Você já parou para pensar o quanto os desafios do esporte podem te ajudar determinantemente na sua carreira profissional? É sobre isso e sobre energia positiva que eu quero conversar com essa pessoa agora. A minha entrevistada de hoje é a Carol Wayal. A Carol nasceu em Trinidad e Tobago, morou na Venezuela muito cedo, lá aos 2 anos de idade, veio para o Brasil, enfrentou muitos desafios. Só que todos esses desafios que ela ainda enfrenta, porque todos nós temos desafios ao longo da nossa vida, ela traz os ensinamentos do esporte. Ela foi karateca, treinou na seleção nacional da Venezuela e hoje trouxe todos esses desafios, superações e todos os ensinamentos do esporte para a sua vida. Carol, muito obrigada por participar aqui do Be Up. Me diga como é que essa questão do esporte te ajuda hoje, porque na sua vida foram vários altos e baixos, como qualquer pessoa, e você conseguiu superar tudo isso. Então, obrigada, Renata, pelo convite, obrigada a todos vocês. Realmente, eu acredito que o esporte, ele te possibilita a você enfrentar os desafios que a vida te dá. Que no esporte a gente às vezes está lá em cima, ganha, às vezes perde, às vezes a gente lida com injustiças, desafios, dificuldades, sacrifícios. Então tudo isso, eu fui muitos anos seleção, então se acaba tendo que apurar todos esses ensinamentos e levar para a vida. Então acredito que sempre tudo que eu vou fazer, eu trago um pouquinho dessa coragem, dessa garra, dessa força que você precisa ter quando realmente há necessidade. Então, carrego bastante, sim. Você é uma pessoa que realmente carrega consigo uma experiência até dolorosa, porém superada, acredito eu, que em relação à morte do seu irmão. E de que forma todos esses desafios que você aprendeu lá atrás, você aplicou na sua vida para superar isso, no momento em que você estava sozinha no Brasil com o seu filho, precisou que os seus pais fossem embora daqui para cuidar do seu irmão, e você trabalhando sozinha, como é que era isso? Então, foi um momento bem desafiador, porque se tem uma coisa que é muito difícil, é você não ter o controle de uma situação. Então, meu irmão estava com câncer, você não tem o controle disso, porque quando você tem um controle, você vai atrás, você faz tudo que pode. Com uma doença dessa, tem até certo ponto umas situações que você pode fazer, mas assim, eu estava aqui sozinha, tinha que enfrentar assim a minha parte profissional, parte financeira, tinha que trabalhar para também manter meu filho. Então assim, eu sempre carrego essa parte assim espiritual e de muito pensamento positivo dentro de mim. Então, o que dependia de mim eu fazia. O que dependia de Deus, Ele que podia fazer. Então eu sempre entreguei meu irmão nas mãos dele, dos meus pais que moraram 14 meses com doações nos Estados Unidos, pois morar nos Estados Unidos, meu irmão teve que parar de trabalhar. Então assim, foi um desafio foi um momento da minha vida que eu comecei a correr, que eu comecei a me levantar, que eu falava assim, eu não posso mais ficar lá embaixo. Então ou eu ficava na depressão, ou eu levantava, olhava pro meu filho e falava assim, não tem alguém para quem lutar. Então, me levantei, aí comecei a correr, emagreci muito, foi onde comecei a criar bastantes clientes, ter bastante carteira de clientes, e foi onde, em certo ponto, também foi exemplo para muitas pessoas que enfrentavam problemas, entendeu? Me perguntava, Carol, como que você, com tudo isso que está enfrentando, você consegue ainda correr, levantar, sorrir? Então eu acredito que tudo isso é interno, muita força interna no momento que a gente mais precisa. Então a gente vem coletando isso ao longo da vida, os desafios, cada vez que tem um problema te fortalece. Então no momento que realmente vem o problema, você não, tá pronto para a luta, literalmente. Você acredita que hoje você tem sucesso? Eu acredito. Assim, para mim sucesso realmente vai além do que financeiro, entendeu? Sucesso é estar satisfeita com aquilo que eu faço, estar feliz com aquilo que eu faço e saber que apesar de desafios, apesar das dificuldades, apesar da economia não estar boa, apesar de muitas coisas, eu estou ainda com saúde. Isso para mim é um sucesso enorme. Quando eu vi meu irmão desfalecer 14 meses, entendeu? Numa maca,
Então hoje, para mim ter saúde, ter o sorriso do meu filho, minha família próxima, isso para mim é sucesso. Só pra gente contextualizar um pouco, a Carol é designer gráfica, né? Cuida também de redes sociais, gerencia todas essas questões. Agora, Carol, qual foi, na sua opinião, a pergunta mais importante que você já se fez na vida e que fez com que você tomasse uma decisão? Então, hoje em dia, eu penso assim, tudo que eu vou fazer, às vezes a gente erra mesmo e faz escolhas erradas, mas faz sentido para mim? É uma pergunta que eu faço e faço e faço sempre que eu vou dormir. Independente da situação, independente do desafio, do trabalho, tem hora que aparece um super negócio para mim e eu pergunto, faz sentido para mim? Então hoje eu acredito que a vida tem que fazer sentido. Cada passo que a gente dá tem que fazer sentido. Quando você conversa com alguém, tem que dar sentido. Tudo. Então assim, para mim eu faço assim, faz sentido para mim não fazer isso ou fazer aquilo? Então é uma pergunta que eu me faço sempre. Se faz sentido, então tô dentro. Agora, se não faz, pode ser que no meio do caminho também não faça mais. Então, eu acredito que essa parte da flexibilidade perante as coisas que surgem na vida é muito importante. Então, hoje, para mim, faz sentido. Daqui a um mês, daqui a 2 meses, não faz mais, eu mudo o rumo. E tudo bem. E tudo bem. Sem sofrimento. Não, sem sofrimento. Tem dificuldade, sempre uma escolha se abre mão de outras. Mas essa parte de flexibilidade eu creio que me caracteriza muito. Então hoje tá bem, beleza, não começou, não, peraí, eu vou pro outro lado. Eu acredito que isso é um princípio da gente se dar bem com a vida, entendeu? Porque a vida não tem jeito, hoje não tem nada regrado. A vida a gente vê que não é nada regrado. E se a gente for pensar um pouquinho no futuro, qual é o seu sonho que ainda não foi realizado? Viajar muito mais. Eu queria viajar muito mesmo. Viajar, conhecer outras culturas. Amo conhecer gente, amo entender a parte assim, das pessoas, por que pensam diferente. Então, eu acredito que um dos meus sonhos é viajar. Viajar, conhecer o mundo mesmo. Qual é a experiência que você traz assim de outros países que você esteve? A primeira experiência é saber assim, entender e lidar com outras diferenças, com as diferenças, entendeu? Então, assim, como atleta, eu viajei muito. Assim, e uma das culturas, por exemplo, mais diferentes é os japoneses. Eu estive no Japão e é uma questão assim que, se você não sabe lidar, você se dá mal, entendeu? São muito diferentes, mas uma cultura fantástica, entendeu? Totalmente opostos a gente, mas são uma cultura fantástica. Então, poder conhecer, por isso que meu sonho é viajar mais. Porque quando eu viajava como atleta, a gente conhecia muito pouco. Mas esse pouco que conheci me deu um crescimento enorme. Então, você conhecer outras culturas é uma coisa que me chama muita atenção. Por exemplo, hoje meu trabalho me dá uma satisfação porque assim, eu sei um pouquinho de tudo. Do mesmo jeito que vem um cliente com pet shop, vem um cliente que é engenheiro, vem um cliente que é encanador, vem um cliente que é cabeleireiro. Então assim, é uma delícia eu poder sentar e entender o que esse cliente pode me dar. Então assim, Então, eu sou uma pessoa assim que eu gosto de saber, gosto de conversar, dá pra perceber. Então assim, gosto de conhecer coisas novas que uau! Assim, adoro. Então, meu sonho é esse, estar assim, viajar pelo mundo e conhecer. Isso faz sentido. Faz muito sentido, com certeza. É o seguinte, Carol, eu tenho aqui algumas perguntinhas que eu sempre passo no final desse quadro. São perguntas poderosas. Então eu vou pedir para que você tire uma cartinha, leia a cartinha e responda. Ok. Pode ler. Qual barreira você sente que ainda não venceu? Olha, embora eu tenha sido atleta há muitos anos, eu confesso, eu tenho um pouco de preguiça de fazer exercício e de ter uma reeducação alimentar. É uma coisa que me chama muito a atenção. Eu queria ser aquela pessoa que levanta todo dia, que corre todo dia, que tem aquela vida assim bonitinha, se alimenta bem, dorme cedo, acorda no outro dia. É uma barreira que ainda, por mais que eu fale assim, não, agora eu vou começar de novo, é uma barreira que ainda... Por quê? Porque eu durmo muito tarde por conta do meu trabalho. Então, acabo que acordo cedo, tenho que levar meu filho para a escola, mas o momento que eu tenho para trabalhar. Então, assim, é uma barreira essa barreira da procrastinação, entendeu? Isso pesa quanto na sua vida? Muito. Hoje pesa muito e hoje mesmo estava no cabeleireiro, né, e falei para uma amiga, a gente vai correr amanhã mesmo, então a gente se encontra aqui. Então, eu acredito que tem atitudes que a gente precisa, porque assim, me sinto mal. É uma questão que, assim, eu estou muito bem na parte profissional, mas na parte, assim, naquele, assim, converso com o espelho,
a gente não se dá bem, entendeu? E aí a perguntinha de coaching, o que você vai fazer para mudar isso? Então, por isso eu faço rotina de exercícios. Já antes do coach, já tinha falado pra ela, amanhã a gente vai correr. Atitude, eu eu tenho certeza que o que pode mudar é o rumo, né, daquilo que mais eu quero, que uma coisa que me incomoda, exercício físico. Ok, Carol, muito obrigada pela sua participação aqui no Be Up, no Obrigada quadro a você. Perguntas Poderosas, e sucesso para você. Amém, muito obrigada, pra você também. E eu deixo para você essa pergunta. Qual barreira você ainda não venceu e precisa vencer para chegar mais próximo do seu objetivo? Te vejo no próximo programa Be Up no quadro Perguntas Poderosas.